E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como desenhar rosto. Então dicas fáceis para desenhar rosto. Eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como que eu faço para desenhar rosto, como que eu faço para desenhar os rostos das minhas personagens. Vou mostrar pra vocês tudo certinho, etapa por etapa. Então vamos lá, sem enrolação, para mostrar pra vocês como que eu faço o meu desenho de rosto. A coisa que eu faço é fazer um círculo bem com a mão leve, bem livre, vai pegando o lápis bem de levinho na folha e vai fazendo um círculo várias vezes até você chegar mais ou menos no tamanho que você quer e deixar no formato que você quer. Depois que você fez isso com a mão bem levinha, bem tranquilo, vai só fazendo um círculo, traça uma linha mais ou menos ao meio desse círculo, então traça ela também tudo bem de leve, bem fraquinho com o lápis, vai traçando essa linha até que você chegue mais ou menos no tamanho de rosto que você quer. Ou seja, o círculo dá meio que uma base aqui dessa parte do rosto. Então o círculo vai pegar aqui até embaixo do nariz e depois essa linha que você vai traçar ao meio vai ser mais ou menos o tamanho do rosto que você quer. Ou seja, a linha vai vir mais ou menos aqui da marca do cabelo até o queixo. E o círculo que você fez é daqui embaixo do nariz até aqui no cabelo. E depois disso que você já determinou mais ou menos o tamanho do seu rosto, então depois que você terminou de traçar o círculo e essa linha ao centro, você começa a estabelecer o formato do seu rosto. Então você vai estabelecer esse contorno aqui do rosto de uma forma que você prefere, do formato que você quer para o seu desenho. E ali vocês podem ver que eu fiz uma bolinha onde eu queria que começasse a traçar essa parte aqui da mandíbula. Então eu faço uma bolinha ali, traço uma linha para o outro lado para ficar mais ou menos na mesma altura e começo a afunilar um pouco o traço para marcar o queixo e marcar esse levante aqui do rosto, que eu acho que fica bastante legal nos desenhos. É muito importante que você faça essa bolinha e faça na mesma altura do outro lado, para o seu rosto ficar bem de frente, bem certinho e alinhado, senão ele pode ficar um pouco pendendo assim para um lado ou para o outro. E também é importante fazer a curvatura da mesma forma dos dois lados, para que fique bem simétrico e bem certinho. Com o formato do rosto estabelecido, eu traço uma linha mais ou menos aonde eu quero que acabe os olhos. Eu normalmente não chego até lá, então é só para ter um parâmetro da distância entre os olhos e a sobrancelha. Feito isso, eu traço uma outra linha que é para saber mais ou menos a altura do nariz. Então eu traço aqui em cima para os olhos e aqui para o nariz, que normalmente eu estabeleço essa linha para o nariz, mas na verdade eu faço o final dos olhos nessa linha e daí depois um pouquinho mais para baixo vocês vão ver que eu faço só essa partezinha aqui do nariz, porque esse ossinho aqui do nariz depois eu faço na própria pintura, fazendo ali uma luz e sombra para trazer essa profundidade desse ossinho do nariz. Com essas linhas traçadas, depois eu venho e traço duas linhas mais ou menos com a mesma distância dessa linha que divide o rosto, para demarcar o tamanho do nariz e a distância dos olhos. Então ela vai ficar bem marcada assim, para determinar o tamanho da asa do nariz, né, o tamanho dessa parte do nariz, e também da distância dos olhos, para que eles fiquem com a mesma distância. E também já deixo um parâmetro aí para não ficar, para ter essa proporção legal no desenho. Depois eu traço uma linha ali onde tem a interseção da linha do círculo com a linha do rosto, né? Aqui que a gente marcou naquelas bolinhas do final desse círculo com essa linha que define o rosto, para botar mais ou menos ali a altura da boca. Assim, o formato do nosso rosto e também os tamanhos ali dos elementos que compõem o rosto, como o olho, o nariz, a boca, a orelha, tá tudo determinado já. Então agora eu começo a desenhar os olhos. E eu faço os olhos no formato de limão mesmo, assim, que tem só um arquinho pra cima e um arquinho pra baixo, que é o mais clássico que a gente faz e também é um dos mais simples. Claro que você pode ir mudando, se vocês forem lá ver no meu Instagram, tem vários desenhos com tipos de olhos diferentes. Até mesmo aqui no canal, que tem uma playlist de desenhos que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Tem bastante desenho lá e vocês conseguem ver diferentes formatos. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o mais clássico assim que eu faço e que serve de base pros outros também. Então eu faço nesse formato de limão e depois, como vocês podem ver, tem essa distância bem certinha. E eu tento deixar a mesma distância do final dos olhos pra linha do rosto também.
Se você tá gostando do vídeo até agora, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho, que vai me ajudar bastante. E eu vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo nessa jornada do desenho. Agora eu parti para desenhar o nariz e vocês podem ver que eu puxei aquela linhazinha que divide aqui, que é a distância dos olhos e também do tamanho do nariz, um pouco mais para baixo, porque eu achei que tinha ficado muito próximo. Então eu baixei essa linhazinha um pouco, tracei ali uma outra linha reta para determinar a altura do nariz, de onde é que eu queria que essa bolinha fosse. Então eu tracei um nariz bem simples. Você faz essas duas asinhas do nariz, depois só faz uma entradinha para determinar esses buraquinhos do nosso nariz que todo mundo tem, e depois que você puxou essas entradinhas, você só faz uma arredondadinha assim, para fazer como se fosse a ponta do nosso nariz. Então é muito simples de fazer e dá um resultado bastante legal, que depois você pode complementar com a pintura do seu desenho. Para o desenho da boca, eu gosto de usar como ponto de partida a linha do centro do nariz, para a boca ficar bem no centro. E o que eu faço? Eu traço uma linha V, que determina que essa é a partezinha do lábio que a gente tem. Então faz um V e depois você só puxa uma linha um pouquinho abaulada para fazer como se fosse um sorriso. Então você faz um V e da ponta desse V você faz um sorrisinho assim, bem de leve, para ficar bem discreto. Feito isso, é só traçar o lábio superior e o lábio inferior. Então como é que eu faço? Eu continuo com essa linha que eu fiz o sorriso, e aí eu só puxo um pouco para cima, faço um morrinho e junto com a outra linha do outro lado do sorriso. E pro lábio inferior, eu só puxo assim como se fosse um pouquinho mais fininho assim, que eu gosto de destacar bem o lábio superior. Então o lábio inferior eu acabo fazendo um pouquinho mais fino, como vocês viram aí no desenho. Para as sobrancelhas eu também usei como base aquelas linhas que determinam a distância dos olhos. Então essa linha foi o meu ponto de partida para traçar as sobrancelhas. Eu fiz elas bem arqueadas, pra dar uma impressão, assim, que a personagem fosse um pouco mais brava, um pouco mais séria. Mas você pode fazer do formato que você quiser. Esse é só um exemplo. Então é assim que eu faço. Eu faço a partir daquela linha que determina a distância dos olhos e puxo pro formato e pro tamanho que eu quero no meu desenho. E você pode ver também que eu tracei linhas para determinar a altura certinha delas. Então eu desenhei uma e depois eu puxei para ficar similar ao outro lado, para ficar mais simétrico e mais harmonioso no nosso desenho. Com todas as bases feitas, agora eu venho dando mais detalhes para os elementos do rosto. Então para os olhos, depois que eu fiz aquele formato de limão, eu passo um contorno um pouquinho menor, como se fosse a pálpebra dos nossos olhos. E aí eu faço isso nos dois olhos e depois eu venho e faço a pupila. A pupila eu faço ela como se fosse metade do círculo, né? Que a nossa pupila é um círculo. Eu faço só uma metade do círculo, uma letra U mais ou menos. E depois eu faço a íris, que é mais aberta, então eu faço ela bem grande. E nos dois olhos eu faço isso. Agora para fazer as orelhas, eu faço ela usando duas linhas que já estão no nosso desenho. Então a linha que corta aqui a altura dos olhos, que foi de onde você partiu para desenhar os olhos, e também a linha que você traçou para fazer a boca. Então eu começo fazendo ali as orelhas a partir dessas duas linhas. Então você começa lá em cima e vai afunilando um pouco e faz um risquinho assim, ela não fica redonda aqui embaixo. Eu gosto de puxar ela e fazer só um redondinho bem pequenininho, bem abauladinho assim, para ficar mais discreto e para você conseguir botar mais elementos. Então se você quiser colocar um piercing, um brinco, alguma coisa, vai ficar um formato legal. E claro que você pode adaptar para o seu estilo de desenho, para o formato de orelha que você quiser fazer. Esse é só um exemplo e que é o que eu normalmente faço porque eu acho um pouco mais simples para ensinar para vocês também. Com o nosso desenho quase concluído, depois eu venho ali nos olhos e faço os cílios. Eu gosto de fazer os cílios bem grandes assim, bem puxados, então você bota a ponta do lápis ali, faz só um risquinho. E eu gosto de fazer nas extremidades, então nessa extremidade eles bem curvos, e mais pro centro eles um pouquinho mais retos, que dá esse ar assim de mais natural. Eu faço eles bem compridos os cílios superiores, e os inferiores eu faço um pouquinho mais curtos e um pouquinho mais juntos também. Nas sobrancelhas, para dar um ar de mais naturalidade, eu gosto de, depois que eu determinei ali o formato delas, eu faço só uns risquinhos aqui nessa extremidade, para como se fossem uns pelinhos mais soltos, mais perdidos, para ficar um pouco mais natural, que dá um detalhe diferente pro desenho e dá realmente um ar mais natural pro nosso desenho, assim como os cílios
mais despojados, e também esses fiozinhos na sobrancelha também ficam bem legais no resultado final. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Então é assim que eu desenho o rosto. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado as minhas dicas. Que esse foi o vídeo de como desenhar rosto, dicas fáceis para desenhar rosto. Eu espero que vocês tenham gostado e que minhas dicas puderam ajudar vocês a melhorar o seu desenho ou pegar uma outra forma de desenhar rosto, uma outra perspectiva de uma pessoa diferente de como eu faço o meu desenho. E eu espero ter inspirado você e ajudado de alguma forma a desenvolver cada vez mais o seu desenho. Se você gostou do vídeo de hoje, já se inscreve aqui embaixo no canal, que me ajuda bastante, nesse botãozinho vermelho, que eu vou ficar muito feliz de ter você aqui junto com a gente. E não esquece de deixar um joinha nesse vídeo, de me seguir lá nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, que tem bastante conteúdo por lá e acho que vocês vão gostar. E eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima!